Ô, Mayara, se apresenta aí, então, por favor, fala de você, como é que você atende, que você faz, você é Tá, eu sou psicóloga, psicóloga e aí a gente já clínica. começa a conversar. Eu trabalho com a TCC, né, atendendo adultos. Também atendo crianças, crianças maiores, né, adolescentes. E com o seu conteúdo, tá assim, eu aplico o seu conteúdo agora em todos os contextos, né? Eu trabalhava só com a TCC, agora é TCC em neurociência. Os pacientes te perguntam que Alguns abordagem sim, que porque abordagem você no usa ou caso da não? TCC, por exemplo, é uma abordagem indicada, né? Geralmente até para Sim, aí psiquiatras, né? eles Eles perguntam, falam, alguns ah, isso aqui você tem perguntam. que tratar com Mas hoje eu TCC. já falo que é TCC Uhum, atrelado com a neurociência, eu já falo assim, né? Que a gente usa as técnicas que aprende, então, de onde que tá vindo, né? Eu que explico para legal, eles também. que legal. É, o pessoal que trabalha lá, o pessoal usa, quem me segue, geralmente busca A vocês, porque quer neurociência. neurociência, né? Porque eu quero alguém que use as mesmas. É. E vocês ali, quando se indicam também, é basicamente isso. Precisa ser alguém que já fez tudo, todas as aulas, para vocês indicarem, né? Eu acho isso muito legal. Muito legal. Ô, Mayara, então você atende basicamente, não é o público em geral que você não atende criança pequena, mas teu foco é mais em adulto, e aí vai atendendo também um pouco de Sim, adolescentes, sim, sim. jovens adultos e adolescentes, né? Ipatinga, Você é Minas de onde, Gerais. Mayara? De que cidade você é? De Minas. Ah, você é amiga da Isabela. Isabela, né? Não, não é. Não, A pessoa fala, quem é essa Isabela? Não, não é. Como você entrou no PNP? Eu achei que você tinha eu vindo por causa da vim do Isabela. neurocompatível. Uhum, da aula de Ah, desamparo você veio também da aula que eu maravilhosa. dei lá? Só que antes de eu fazer a formação, eu entrei no projeto Equilibre-se, né? Aí, quando deu, Equilíbrio-se. eu entrei no Uhum. programa de neurociência, que foi assim, nossa, um divisor de águas, me ajudou muito na prática clínica, Ah, me deu mais segurança para entender assim os processos emocionais, porque você explica muito bem, né? Assim, tudo que acontece, a reação emocional de um processo de uhum. frustração, de ansiedade, o que acontece. E até falar com o paciente, explicar para o paciente, isso já abaixa um pouquinho, sabe, a ansiedade dele. Uhum. Uhum. Então o PNP realmente resolveu as Nossa, dificuldades dos seus e pacientes como? em O consultório. PNP me ajudou muito, muito. As técnicas eu uso todas que eu aprendo lá. Eu aplico com o paciente. Qual que você mais aplica aí que você tem mais retorno com A seus técnica de pacientes das amparo, técnicas assim, hoje? às vezes eu faço algumas adaptações, né? Porque depende de cada paciente, mas eu uso muito a de amparo. Eu uso muito também a de autocompaixão. Nossa, Uhum. como isso faz sentido para eles. Assim, autocompaixão, você sentir amor pela sua história, por você. Eu uso muito também a de autocompaixão. Que legal. Eu pergunto porque cada psicólogo vai escolhendo. Acho que a gente escolhe as que a gente mais gosta de aplicar, mais gosta, né? Não é todo mundo que usa todas. Eu tenho percebido isso assim. É muito interessante. Faz Nossa, tempo de que eu não uso a de autocompaixão é autocompaixão. Você até me maravilhosa. lembrou aqui Maravilhosa, para paciente. usar. Nossa, entende? Pô, eu dei amor para essas pessoas, agora eu preciso dar para mim. Eu uso muito. Você Uhum, faz? uhum. E essa eu fiz no Aham, eu Equilibre-se faço também, comigo. né? É claro que eu uso Então você comigo. fez, sim. Eu uso comigo também. Agora é para mim. Que bem, na verdade, a gente vai desenvolvendo na nossa cabeça esse lugar, né? De agora eu preciso trazer para mim, né? Tô muito no mundo, preciso trazer para mim. Tô doando demais, preciso receber de mim mesmo também. Que legal. Ô, Mayara,
que você está tendo, como o nosso foco hoje é falar de dificuldades emocionais, né? E como que a gente tem resolvido isso no consultório, o que que você tem tido assim nos últimos anos? O que que aparece mais para você de dificuldades Olha, a emocionais que você tem ansiedade conseguido vem muito, identificar? né? Até porque a ansiedade é tão socialmente aceito, né? Tá na boca de todo mundo, eu venho pela ansiedade, só que quando eles chegam Sim. e a gente começa a entender o funcionamento daquela pessoa, a gente vê que tem, para além da ansiedade, a ansiedade só era uma anestesia de tudo que ele estava sentindo antes, né? Aí eu vou falar um pouco do desamparo, porque eu acho que não tem nenhum que Uhum, não viveu desamparo, assim, desde que eu aprendi sobre. E aí eu vou entender que uhum. teve Também acho que desamparo, não. que às vezes teve trauma. E então o que mais aparece é a ansiedade. Ansiedade e às vezes também dificuldade de sentir. Aquela pessoa que fala assim, eu não sei o que eu estou sentindo, não sinto nada, né? Uhum, uhum. Tá. E as pessoas chegam dizendo estou com ansiedade ou não? Elas chegam com sintomas e você que entende que aquilo Eu é uma venho dois, assim, as ansiedade. pessoas vêm falando que tem ansiedade e ela começa a descrever e a gente, opa, vamos ver aqui, vamos ver esse processo aqui de ansiedade, ou às vezes pânico, compulsão também. E tudo eu Uhum, vou fazendo aquele uhum, processo que você ensinou, o que que acontece, o que que veio antes, né? A elicitação que você fala na aula, né, de regulação emocional, o que que uhum, a gente faz antes para regular essa compulsão. Mas basicamente é a ansiedade mesmo, assim, que vem para mim. uhum. Tá, legal. Até que para quem está aqui e não é psicólogo, eu acho que deve ter, pelo que eu estou vendo aqui. Ou até para quem é, né? Quando a gente fala aqui de ansiedade, a gente fala um pouco de tudo isso que a Mayara trouxe agora também. É ansiedade, é pânico, é Aham. compulsão, porque isso são tudo ramificações de um comportamento ansioso, ou muitas vezes são irmãos de um comportamento ansioso. O que quer dizer um irmão? Eles têm o mesmo efeito, eles têm o mesmo porquê no sistema nervoso, né? Então, ou o meu sistema nervoso Uhum. vai para ansiedade, para anestesiar uma dor, uma dificuldade do presente, ou ele vai para o pânico, ou ele vai para compulsão, ou algum tipo até de obsessão, né? Para isso. Deixa eu só pedir um café. Jonathan, se você estiver me Vou escutando, me tomar o traga um meu. café, por favor. Ó, pessoal, aqui eu não sou psicóloga. O que é desamparo? Quais sintomas que você escuta que é diagnosticado como ansiedade? O que é o desamparo? Eu não sou psicóloga, ótimo. Ela já explicou para a gente saber explicar. Mayara, você que explica para ela, por Então, favor, quais desamparo, sintomas assim, que você tem para visto? explicar bem é aquela emoção do abandono, né? Eu não tive as minhas necessidades atendidas, físicas, emocionais. Eu não fui vista, eu não fui olhada, eu não fui amparada. Eu me senti sozinha quando eu precisei de ajuda, não tive alguém para me amparar. Isso tudo é desamparo, desamparo aprendido, né, Fran? Desamparo aprendido. Quer dizer, a gente aprendeu, sabe, Cássia? Porque se fosse soltar a gente no mundo sozinho, uma criança, assim, não deveria, né? Não deveria. Uma criança indefesa no mundo, né? Não deveria. Então a gente aprende que eu não sou visto, não sou olhado quando eu preciso. Entendeste, Cássia? E de ansiedade, ela tá perguntando como é que você sabe os sintomas? Acho que a Cássia tá Bom, achando que ela pode ansiedade, estar primeiro eu ansiosa. peço para a pessoa perceber a sua reação corporal, né? Como é que fica? O coração acelera, as mãos suas, fica trêmula, Uhum, eu fico travado para fazer determinada coisa, determinado objeto, determinada situação. Aí eu vou mapeando isso com ele ou com ela. Que eu sinto mais? Eu não, eu per... pensamento em looping. O Ah, pensamento em looping, sim, geralmente as pessoas nem pensamentos, percebem que pensamentos, estão, né? ruminação de pensamentos. O que eu vou fazer se eu vou fazer, se isso acontecer? É aquele se, né, o tempo inteiro, aquele se acontecer isso, eu fazer aquilo, o que eu posso fazer? Aí aquele monte de pensamentos de uma vez, muitas vezes não são reais,
né? Aí, isso também é um ponto para mapear a Isso mesmo. ansiedade no paciente. Você sabe que para mim, Mayara, esse é o principal que parece. As pessoas vêm com esse pensamento, porque a gente não identifica os nossos pensamentos, né? Nem emoções, nem pensamentos. Então, a pessoa, quando vem, para mim também, uma das grandes dificuldades emocionais é a ansiedade, tem com depressão também, tem gente com pânico. Mas quando vem, é esse pensamento em looping que a pessoa não, nem percebe que tem. Então, na própria sessão, você já vê pelo jeito que ela te explica. Na primeira sessão você já vê que ela tá em looping mental, né? Porque ela vai. E daí eu tô assim. Ela não tem nem espaço, Ah, você não sim. tem espaço nem pra. Calma, Sim. calma, calma. Às vezes eu tenho que falar assim, peraí. Para aqui um pouquinho. Deixa eu entrar aqui na sessão. Eu falo Aham. bem assim pro paciente, que eu não tô conseguindo. Dele, ai, tá bom, calma, tá bom. E aí você vai vendo que ele tá realmente acelerado. Às vezes, eu não sei se você percebe, mas eu percebo até na pupila, eu atendo online, né? Ele fala, ele tá assim, ó, Travado. escrevendo com pupila dilatada, com o corpo aqui, ó, falando pra mim. Então, isso Tá pra mim é enrijecido, assim, vou ter né? que investigar isso aqui urgente. É, é, é isso aí. Eu percebo demais, assim, que foi o que você falou, né? O corpo. Né? A parte do corpo. Eu acho que o principal aí que a gente vê em neurociência, primeiro, é que o sintoma da ansiedade ou de qualquer dificuldade emocional estará no corpo. Ele vai estar no corpo. Ou com o corpo doendo, ou com o corpo enrijecido, ou com o corpo Aham. incomodando, ou com queixas físicas que não tem porquê, né? Ele estará no corpo. Por isso que a gente sempre pergunta, sabe, gente? Qual que é o corpo? Todos os meus alunos perguntam, o corpo, o que aconteceu? E depois, o que que aconteceu? Desde quando você tá assim? Por que que o Sim, seu eu corpo tá faço funcionando essas desse jeito? É perguntas sempre aí assim? Não é mesmo. sempre Às assim, vezes eles têm um né? pouco de dificuldades, né? De o que que eu senti, o que que eu senti no meu corpo. E a gente vai ajudando Tem. eles, né, Fran? Falando e ajudar também uma aula sua aqui, que muito É. boa, é vínculo. Aí eu entendi que eu não preciso fazer cara de Mona Lisa, né? É, pessoal. Que a gente. Uhum, uhum. Mas é interessante, né, Maia? Porque você veio da TCC. Na TCC, a gente pode Ah, falar não, coisas, não, né? Mas igual mesmo assim o não seu fica curso, não, claro, de né? jeito nenhum. Eu acho que eu fui entender muito melhor, até para usar a TCC depois que eu entrei no programa. Uhum. Que eu fui entender, olha, isso aqui é É emoção, mesmo. pensamento, como que eu me comporto depois que eu sinto essa emoção. Aí, porque no, Que você vai entendendo no no cérebro cérebro, esse aham, processamento, aham. né? Não é só, entendi. E saber que eu posso vincular com o Uhum, paciente, que eu posso estar uhum. ali, que eu posso amparar também. Você me permitiu, né? Você permitiu, os psicólogos não precisam fazer cara de Mona Lisa, que a gente fala assim. É muito interessante porque a gente dá essa segurança pro Uhum. paciente, né? A gente não tá ali para dizer como ele não deveria Sim, sentir, o que sim, não sim, deveria fazer. exatamente. Eu acho que esse é o principal, né? Que fica muito claro nas abordagens de neurociência, assim. Eu não vou te dizer o que você não deve sentir, o quão inadequado você está. Porque a pessoa tá ali já porque ela tá se sentindo mal, né? Dificilmente uma pessoa vem para Uhum. terapia se sentindo bem, né? E nem Uhum. deveria vir mesmo, tô me sentindo bem, tô feliz da vida fazer terapia. Não, vai fazer outra coisa, né? Quando você sentir que tem alguma coisa dentro de você para trabalhar, ou que você não está entendendo o que que é, ou que você quer conversar e não tem essa ressonância na vida, não tem pessoas que consigam te ajudar a Uhum. identificar, por exemplo, estou sobrecarregada e não saio do lugar, né? Não consigo tomar escolhas de trabalho sem sofrer, aí sim eu vou para terapia, né? Da dificuldade que todo mundo vai ter na vida até os sintomas, né? Mas se eu tô bem, realmente não preciso. As pessoas chegam Sim. já com uma dificuldade, geralmente não é com a leve. Ela já vem, ainda assim, a maioria com a dificuldade grande, né? De qualquer coisa. Então ela já tá Aham. sofrendo. A gente não pode aumentar o Vai sofrimento dessa pensar, pessoa sair já vai mal. ser Vai mais um para pensar. dizer você não deveria estar fazendo isso ou aquilo.
Você não deveria estar com esse vício, essa compulsão, não mais um na sociedade para dizer, não, de jeito nenhum, né? É, legal. Ô, Mayara, e aí, quando você entende esses sintomas, esse funcionamento das anestesias, que curso você segue, assim? Como é que você tem feito para ter resultados mais efetivos? Você está tendo Sim, resultado mais sim. rápido no Principalmente tratamento? com essas queixas de ansiedade. Bom, quando eu percebo assim essas anestesias, eu já até eu consigo explico assim para o paciente, né? Olha, a gente usa isso aqui porque é uma forma de tampar essa dor que a gente não quer Uhum, sentir. Aí eu resgato o paciente, peraí, aí eu tento uhum, entender o que que veio para ele poder estar tampando aquela dor, aquele sentimento que ele não quer sentir, e aí a gente vem permitindo sentir, né? Sem culpa. uhum, uhum. Então, esse tá sendo o processo Isso. teu mesmo, que é o processo normal mesmo que eu trago ali, que é pra gente ir primeiro com a dor Isso, de para agora e depois, depois assim, tentando regular, entender de dar esse onde lugar ela de vem. segurança, dar essa permissão para sentir, tirar toda essa culpa, para depois a gente mexer. E Uhum. presencial, atendo E presencial você também. atende online hoje? E você sente diferença do online para o presencial nessas abordagens e técnicas Nossa, eu comecei a atender dependendo de onde online licença ou não não? tem muito tempo, mas eu vejo, não vejo diferença. Eu acho que ajuda muito independente. Eu faço as técnicas dentro do online também, e eu É acho que mesmo. ajuda tanto quanto. Não é só no Uhum. presencial, não. Tá. Você não sentiu diferença em nada. Eu sinto diferença, que aliás no online eu acho que não dá para atender, Ah, alguns tá. tipos de transtorno de personalidade. Eu tenho assim, borderline, eu acho que é muito difícil, que a pessoa Aí tu não tem até uma percebe questão ali. de energia ali corporal, de você conseguir vincular com aquela pessoa que não tem, é, sabe? Porque tem alguns transtornos, mas aí só com transtornos mais sérios, que é no detalhe alguns transtornos, né? Assim, detalhe, detalhe. E aí eu não atendo esses no online, assim, como hoje eu não atendo físico, aí eu encaminho nos mais, porque senão acho que eu perco, eu assim, né, uma questão minha, pra mim eu falo, essa pessoa não vai, eu não sei se é por causa de mim, por causa do paciente, deve ser por causa de mim, mas eu sinto isso, mas o resto eu realmente acho, você sabe que eu acho até mais fácil para alguns pacientes, porque ele não tem aquele negócio de perder um tempo para ir para Sim, terapia, perder um tempo para voltar para dar terapia. Então eles vão lá, tem paciente que faz sessão sério. do estacionamento dentro do carro comigo. Boa. Eu acho massa. Não é eu, não. É bem mais. Eu tenho alguns que fazem isso. Eu acho muito engraçado. Eles vão, que tá todo mundo trabalhando de casa, por exemplo. Então, todo mundo home office. Eles vão pro carro. Tem uns que vão pra praça. Gente, eu acho isso máximo. Ficam de dentro do carro. Na praça com foninho, fazendo a sua terapia. Mas eu acho isso muito democrático e ajuda a pessoa a poder Sim, atender, fazer um atendimento de qualquer lugar, sim, é possível. né? Ela não tem É mais possível aquele se negócio regular ali até de numa ter que ir para um praça, no lugar. estacionamento, né? É bacana. Sim, sim. Esse, Sim, sim, sim. É. Eu tinha uma na pandemia que ela fazia da praia. Ela morava no Rio, ela fazia da praia. Achava o máximo. Eu falava, mas você vai me contar as coisas que o pessoal passando? Eu falava assim, não me importo, não. Eu falava, então tá bom, a terapia é sua, né? Ela ia para um lugar, aham. mas que era muito cedo que a Nossa, gente fazia, então não delícia tinha fazer uma ninguém. Na praia terapia ela numa fazia. praia. É bom Muito demais, engraçado. né? Já Já ajudou, né? Já ajudou muito. Porque em vez de fazer a técnica, eu falava, aham, olha aí pro o mar, ambiente coloca o pé ajuda. na areia, tá tudo certo. Já realmente ajudava. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Também tem vários que fazem no carro, meus pacientes também ficam no carro. Eu acho isso muito interessante, como que as coisas mudaram, né, gente? Porque quando eu me formei, faz muitos anos atrás, para fazer para fazer terapia Sim, era aquele padrão, eu tinha que ter um consultório bonito, legal, e agora com online as muito coisas mais para os acessível, pacientes ficou muito mais fácil né? Não tem também, aquele né? Não é gasto de só pro combustível. O terapeuta. paciente fala isso também. Não tenho, porque às vezes É eu muito mais atendo online acessível. pessoas daqui também.
Então não tem o gasto do combustível, pode ficar em casa, sentado na cama. Sim, 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 eu acho ótimo. Ô, Mayara, e aí tá, então vamos lá pro processo de dificuldades emocionais e ansiedades e tudo. Então você identifica esses sintomas, muitas vezes que são esses que a gente falou, né? Pensamentos intrusivos ou pensamentos em looping. Muita gente me pergunta o que que é ruminação. A ruminação, pensem numa vaca ruminando. A ruminação é essa repetição, esse pensamento que não vai embora, que fica ali, e fica ali, e fica ali, ruminando dentro da nossa mente, tá, pessoal? Que muita gente não sabe, né, o que que é o pensamento ruminante. E isso é um dos sintomas mais de desregulação do sistema nervoso. Só que todo mundo Aham. tem tanto desse pensamento que as pessoas não sabem. Ou compulsões, ou o próprio pânico, sudorese, taquicardia, momentos de paralisia, dificuldades de tomar decisões. Dificuldade de tomar decisões também, né? Eu tenho visto bastante dentro do consultório a pessoa com muita necessidade de ter alguém para tomar decisão para ela. E eu vou ver, geralmente, tem uma dificuldade emocional grande, tem, às vezes, até relação tóxica por trás, sabe? Não sei se você tem visto aí, por exemplo, aí ela vai na pessoa do Instagram que ela nunca viu na vida para perguntar sobre a vida dela, aí a pessoa responde uma coisa e ela toma aquilo como uma verdade, aí ela vai na outra pessoa do Instagram, pergunta sobre a vida dela, aí ela pergunta para uma amiga, aí ela pergunta para um livro que ela abriu numa página. Isso Aham. já é um sinal um pouco de descontrole emocional, tá, gente? Isso aí é bom tratar. Né? Quer dizer, eu me sinto tão fora de mim mesmo, tão desamparada em mim mesmo, que eu não consigo tomar uma decisão baseada no que eu colho de informação, ou muitas vezes nem procurar uma ajuda Uhum. certa, porque o Instagram não é um bom lugar para a gente, nem que seja na minha página. É minha página, é um bom lugar? Você vai perguntar para mim, que eu não te conheço? Claro que não. Tem que perguntar para você mesmo, ou se você não está conseguindo fazer uma sessão, ter pessoas que você conhece, né? Então, mais esse processo, é muito perigoso a gente deixar as decisões na mão dos outros. Isso aparece muito para mim como sintoma. Então, muitas vezes vem meus pacientes com dificuldades emocionais, às vezes com ansiedade, às vezes com início de depressão, e falam, eu quero saber o que que você acha. Aí, quando eles me falam essa frase, eu poderia estar dentro do ego, né? Que o ego vai falar assim, nossa, como eu sou legal e importante. Mas eu falo, ó, se você me pergunta dessa frase, me preocupa. Por que que você quer que eu te diga? Você tá com... Porque aí a gente vai começa a investigar, né? Ah, não, porque não confia em mim. Fala, então vamos lá. Então o Aham. problema é outro. Tá, vamos lá, fiquei doida aqui. E aí, Mayara, depois disso? Aí você começa a fazer o processo, aí você usa algumas técnicas para tirar alguns dos sintomas e tenta chegar com a pessoa no porquê, né? Ah, E os desamparo. porquês que você tem Trauma, mais chegada é desamparo. trauma e desamparo. Fica muito claro depois que a gente assiste a sua aula para entender por que que ele está usando aquelas anestesias, por que que tem essas dificuldades de tomada de Tá. decisões, né? É aquela pessoa Uhum, insegura. uhum, Então, é muito assim, trauma e desamparo. E às vezes tem paciente que nem tem assim, um diagnóstico, mas assim, teve desamparo aprendido e quando a gente explica para ele que está funcionando assim, já faz um sentido, já vira uma chave na cabeça da pessoa. já, já. Ele já consegue Isso, entender que ele não tá defeituoso, né? isso Aconteceu não é alguma minha coisa com culpa, ele né? Eu e acho que ele tirar começou a a culpa funcionar desse jeito. já tira um peso muito grande. Uhum. Já é bastante. É muito. E eu estava até falando essa semana eu não sei se foi com vocês ou na semana Neuropsi da semana passada, que na minha avaliação, bom, a gente até tem um estudo sobre isso ali, né, que é o que eu trago na aula de vínculo, a culpa em ter que, a culpa de que os sintomas sejam algo que eu mesmo criei, é algo que afasta muitas pessoas do processo terapêutico ou de qualquer processo de desenvolvimento, né? Porque se eu tiver que ir numa pessoa para ela me dizer que eu mesmo criei os meus sintomas, Não, não dá ai, não. gente, Não é dá não. Você difícil ir isso, né? Muito cruel, para uma terapia para sair pior do que você entrou, né?
Mas a gente aprendeu isso, né, Maia? Eu, nas minhas terapias que eu fazia, que eram minhas terapeutas, no começo eu saía mal. Aí eu fui até por esse caminho, por pesquisar abordagens, porque falava, não é possível sair mal. E eu sempre fui muito responsável, assim, muito. Então, se eu vou num médico, o médico me fala assim, Franciele, Uhum. você precisa parar de tomar café, eu paro de tomar café, entendeu? Se eu entendo que isso é importante para mim, eu Aham. faço. Eu sou Caxias nesse processo, entendeu? Apesar de ser revolucionária, eu assim, Aham. tem que fazer, então eu vou fazer. Eu sou dessa. E aí, você imagina eu com esse perfil indo numa terapia e ela falando para mim que aquilo era tudo meu. Aquilo para mim era um O que que buraco você sem faz fundo, com entendeu? Um isso? buraco vazio, porque eu falava, o que que eu faço com isso? Como é que eu modifico? Porque eu não sabia como modificar. Era desesperador para mim fazer isso. E aí, por isso que eu fui procurar também outras Uhum. abordagens, procurei Acolhimento. terapeutas que me acolhessem. Eu lembro até hoje que quando eu tive meu primeiro filho, eu tava assim, eu não tive nada de, nem eu tive acho que uma semana de férias. Porque a minha empresa, tinha acabado de abrir uma empresa fazia um ano, ela estava em pleno Uhum. funcionamento e eu tinha que trabalhar para gerar renda, a gente estava dando muito treinamento, e eu tinha gente que trabalhava comigo, fazia os treinamentos para mim, mas tinha alguns clientes que queriam que eu fizesse. E aí eu falei, bom, vou ter que voltar rápido. De E eu tive uma licença. semana de férias. De férias não, né? De licença maternidade. Uma semana. E eu Aham. voltei totalmente desamparada, óbvio, né? Assim, com o coração em pedaço. E só que o meu filho ficava junto comigo. Então, se eu precisava viajar, ele ia junto, eu não ficava longe dele. Então, você pensa no nível de esgotamento que eu estava quando ele fez 3 meses, que a gente já estava viajando, eu dava treinamento, eu amamentava a madrugada inteira, eu Aham. amamentava o dia. Eu não sei como é que eu fiz, sabe quando você não lembra assim? Porque eu Você, sinceramente não sei, porque eu não ficava longe dele, eu não aham, sei. você Eu estava não no sei. Se fosse aquele automático, tipo de né? coisa da maternidade que a gente não sabe, sabe? Tava e totalmente desamparada. Aí eu falei, eu preciso fazer uma terapia agora, porque eu não posso parar de trabalhar. E aí eu fui fazer terapia, uma terapeuta boa, muito renomada, só que ela não me acolheu. Ela falou assim, primeiro ela falou assim, por que que você não consegue, né, ficar longe do seu filho? Vamos avaliar, por que que ele tinha refluxo na época? Por que que seu filho tem Não é possível. refluxo? O que que é seu desse refluxo? Eu falei, Você não, queria vamos sair daqui. ouvir. Porque assim, era a última coisa que eu tinha que Hum. escutar. Ah, gente, não me importa. Eu falava pra ela, não foi isso que eu vim saber, minha filha. Entendeu? Eu vim aqui para você me ajudar a sobreviver nos próximos meses. Eu não quero elaborar que o refluxo do meu E filho é dizer, e responsabilidade dizer que minha. você tem um problema e que Vaca. você não quer ficar Fiquei, longe ó. do seu filho. Ah, Sim, isso que é bom, porque isso. em neurociência a gente aprende que Ai, é isso gente. mesmo. Não tem que ficar longe, não. Meu cérebro quer perto, meu Sim, cérebro para ter saúde precisa ficar próximo da criança. Não é longe, não. Olha, fiquei horrorizada, mas para a gente ver, né? Então, é difícil a gente ter acolhimento. Então, assim, eu, por exemplo, nessa época, eu olhando hoje, eu quase comecei a desenvolver. Eu estava em exaustão. Ninguém hum, diagnosticou exaustão. Ninguém. E eu, na época, falei, não sei se eu tô com depressão pós-parto, fiquei com medo de estar com depressão por causa do meu nível de cansaço, sabe? E na época eu tava com exaustão. Mas ninguém diagnosticou, ninguém nada, nada. Tive aham, que basicamente com fazer um seu tratamento meio que conhecimento, né? sozinha para conseguir me recuperar desse processo. É. E aí que eu intensifiquei cada vez mais, porque eu falei assim, não, se o mundo tá muito virado, a gente vai procurar apoio, paga caro para procurar apoio, recebe chapuletada, não quero não. Então, acho que isso um processo para tratar principalmente dificuldade emocional, né, Mayara? Não tem Não, como ser não. com rigidez, com culpa, não tem. E me diz uma coisa, como que você tem tratado essa parte do desamparo e do trauma depois que você tira, tá, descobri que é ansiedade, ou descobri que é raiva, ou descobri que é pânico, ou não é um diagnóstico, mas é uma dificuldade emocional, tomar decisão, procrastinação. Procrastinação é uma dificuldade emocional, né? E aí você faz o quê? Você vai tratando
a dor da técnica e o que mais que você faz assim em Vou paralelo para como que você utilizando vai tratando as essa técnicas causa? em todas as sessões para reprogramar. Para reprogramar Peço mesmo. para ele ou ela notar Tá. a emoção que ele sente, o pensamento que vem, para a Uhum. pessoa se observar, uhum, para ela entender por que que isso está acontecendo. Uhum. E Uhum. olha que legal, às vezes só o fato dela observar, aí eu senti isso e isso, já me regulei. Aí agora eu entendi, eu estou sentindo isso aqui por causa disso aqui. Só o fato de para alguns, né? Entendi. Todos não. Sim, Da sim. pessoa E ter aí o essa propósito dela matemática anotar dela e mesmo. entender, ah, eu estou Uhum. sentindo Uhum. isso aqui. Ou então a pessoa sabe, ou então a gente faz assim também, depois que a gente já fez o processo, depois que a gente já parou. Vamos fazer aqui um plano de contingência, quando eu estiver em desamparo. Quando a pessoa já entende quando ela está em desamparo, né? Já expliquei para Uhum. ela, quando ela sentir assim, o que que eu posso fazer para ela começar a dar conta sozinha, né? Eu tô ali junto, mas ele vai Uhum. continuar caminhando, né? Sem eu. Então, o que que eu posso fazer? Posso me lembrar de respirar. A gente cria umas frases que funcionam para aquela pessoa. Eu posso repetir isso. Posso movimentar o meu corpo. Legal. Sim, eu sei. Então você vai usando Sim, literalmente o processo. eu uso. Você usa ele de cabo a rabo. Faz parte, eu aprendi lá. Plano de contingência faz Faz parte parte. também aí, gente. Eu adoro plano de E você deixa contingência. muito claro, né, Fran, Adoro. assim, processo. Eu É, fiz a pós em TCC, tá, foi bom demais. Mas, assim, você não explica cada processo emocional, o que que acontece, o que deve fazer, né, dá exemplo, e isso fica muito claro pra gente. A gente aprende mesmo. A gente não sai do seu curso sem aprender, não. Não aprende. tem. Não, não, não tem como, gente. Aí tem alguma questão, não tem como, que realmente a gente tá ali empenhado em fazer a pessoa aprender e modificar. E aí você vai usando, então, essa situação a situação Modificando. para repetidamente ir Modificando, modificando as experiências de vida isso dessa mesmo. E aí, às pessoa. vezes, com pouco tempo, a gente já vê assim, uma evolução. Já vejo, né? Eu já vejo a evolução do paciente. Sim, sim. É interessante, né? Porque os pacientes que chegam com dificuldade emocional, eu não sei se você percebe, mas a gente vai trabalhando com eles numa naturalidade. Alguns poucos eles têm que forçar, né? Uhum. Alguns poucos você vai ter que forçar isso aqui, senão você não vai conseguir, né? Geralmente os que têm uma infância muito tóxica ou estão dentro de relações tóxicas, eles têm que forçar. Mas via de regra, quem não tá, eles é uma naturalidade que ele vai se envolvendo. Ah, eu faço isso, agora eu faço aquilo, agora eu penso isso aqui, agora eu vou, não sei o quê. Que quando os meus pacientes, quando eles já estão bem, eles nem se dão conta. Eu acho isso muito engraçado. Aí eu que aviso. Você percebeu que faz 2 meses que você não teve nenhuma crise, que você já tá bem, que você já não tem mais ansiedade, que o teu nível de ansiedade tá, não sei o quê. Aí eles, nossa, é verdade. Eu não sei se os seus são assim, eles não têm, porque é um processo tão natural que eles falam realmente. Aí, quando isso É acontece, eu muito mostro, olha, interessante gente, olha isso. quanta evolução que a gente teve. Eu mostro para o paciente para entender que ele está progredindo ali dentro do Uhum. processo. Muito legal. Você Eu vou percebe isso também ou mostrando os teus a não tem? Você já evolução vai deles, mostrando? né? Para eles perceberem o esforço deles. Ah, você já vai mostrando. Que legal. Que legal. Eu vou pontuando só quando eu vejo, assim, que eu preciso pontuar. Mas eu não mostro toda a sessão, não. Mas eu tenho todo anotadinho lá, os sintomas de sessão a sessão. É muito Nossa, legal ver o e sintoma da como a pessoa gente fica feliz, diminuindo, né, né? Fran? A gente fica feliz. Muito legal. Muito. E ver que ela agora começa a ficar, tem emoções, tudo, mas com os problemas do cotidiano, de maneira que ela resolve, né? Como é que você sabe que uma pessoa resolveu os problemas emocionais, que é o tema de hoje? Como é que você sabe que ela resolveu? E que agora ela já está Então, a gente bem, percebe a naquela queixa, diminuição né, que ela das veio. crises. Por exemplo, se for uma crise de ansiedade, diminui a crise de ansiedade.
Aí, porque assim, a pessoa continua se observando o que, que ela sente mesmo quando ela já está assim relativamente bem. E aí ela percebe Sim. assim, nossa, eu senti raiva, mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu me regulei. Ah, eu fiquei ansioso. Nossa, eu consegui me regular Uhum. com a respiração. E, às vezes o paciente mesmo me traz isso. Nossa, que bom você conseguiu se regular com essa técnica, com essa Uhum. respiração. É, com o cotidiano, o que, que ele me traz, assim, o que eu senti e como ele se regulou. Ou às vezes ele mesmo me traz assim, nossa, eu senti isso, mas passou rápido, já entendi que faz parte, porque eu vou sentir, as minhas emoções vão oscilar, não vou ficar alegre o dia inteiro, vou ficar disposto o dia inteiro. Acho que quando ele tem esse entendimento também, ele já Assim, chegou num bom sim. lugar do processo terapêutico, né? Porque quando a pessoa está num processo aí de anestesia, ela não tem essa clareza, né? Que ela vai sentir e que ela vai sentir várias coisas. Ela acha que tudo é Isso, muito ela ou tem tudo é essa pouco, tudo é clareza, muito ou tudo ela é tem essa pouco, clareza né? que vai sentir, que talvez vai vir um momento, vai vir a tristeza, mas eu já sei o que fazer, vai vir o medo, mas eu já sei o que fazer, já posso regular, já posso me controlar. A gente, né, usa Sim. aquela técnica, né, de regulação da ansiedade, não sei se é esse nome, mas é basicamente isso, né? Vai vir um medo, mas agora a gente já sabe o que fazer, já sei as ferramentas para É, usar, isso faz parte do passado, agora eu já consigo regular. Então eu vou sim. percebendo assim. Só que, lógico que o paciente sempre É traz muito algumas legal. coisinhas, vai trazendo, né? Porque esse É. espaço terapêutico é tão bom que ele traz, Sim. assim, não só essas questões emocionais, mas outras questões a gente aproveita e coloca dentro do. Ajuda, ajuda. E ajuda nessas outras questões, né? É, e não querem ir embora, essa é a questão. Porque aí, diferente de antes, os pacientes não querem mais Diferente de sair, antes, o eles querem paciente quer sair ficar. correndo, E né? eu acho isso Antes. muito engraçado. Agora não. No processo. É, agora não. Eles querem ficar, eles falam, por favor, por favor. Eu acho muito engraçado. Esses dias eu falei para o paciente assim, que eu faço de 15 em 15. Mas Só faço ótimo. semanalmente quando tá com sintomas assim, de moderados a altos de alguma patologia. E aí, quando eles começam a melhorar, eu espaço para um mês. Falo, então, agora a gente vai Sim. passar essa sessão para um mês, ir desmamando, literalmente, né? Aí eles falam, eu falo, tudo bem para você passar para um mês? E daí, quando vai, eu tenho que confirmar a consulta que chegou, falo, vamos fazer nossa consulta amanhã. Você vê, esses dias o paciente falou assim, Franciele, por mim você andava no meu bolso. Eu não queria nem espaçar para um mês, você que me mandou espaçar para um mês. Eu acho tão interessante como eles começam a significar o processo da terapia como um veículo de vida. Sim. É muito bonito isso, né? Eu acho lindo esse processo, eu acho lindíssimo. Quando eu sei que um paciente está muito melhor, é por aí também, pela diminuição dos sintomas, porque a gente vai avaliando, e pela avaliação mesmo dele da vida, né? Assim, o que que ele está Aham. conseguindo fazer da Eu vida, que mostro quando isso ele também. chegou, ele não conseguia, né? A reação a reação dele para as coisas que antes ele não estava conseguindo nem pensar, porque as dificuldades emocionais, elas são como se fosse uma nuvem, assim, uma névoa, né, dentro da mente da pessoa. Então, as pessoas chegam com aquela névoa, nada Aham. funciona muito bem, e aí a gente vai tirando a névoa, e eu costumo dizer para eles, olha, agora que a gente limpou esse processo de Uhum. névoa, agora a gente temos aí você, né? Talvez você também precise de algumas coisas para viver melhor, Já é talvez suficiente. você não precise, só tirar a névoa já foi suficiente, mas eu acho muito interessante, porque daí a pessoa começa a ter vontade Ah, de sim. viver, de fazer, as pessoas começam a ter ideias, você já percebeu? Quando elas saem das dificuldades emocionais, ideias de vida, ideias de, ai, vou fazer isso aqui. Muitas não. Muitas querem, que estão casadas, querem separação depois que tira a Não névoa. faz Elas bem. falam, agora eu entendi que o meu relacionamento não é bom. Muitas é o contrário, meu Deus, eu entendi que o meu relacionamento é bom, né? Eu acho isso muito interessante. Então, isso já são sintomas, né? Quando a pessoa começa a ter clareza da vida dela, já são sintomas que ela Sim. não tá com Ficam mais dificuldades dispostos, mais emocionais, que estão motivados. atrapalhando, né? O processo dela. É muito legal observar isso. É, é muito legal.
Ótimo, Mayara. Gente, vocês têm perguntas aqui? Alguma dúvida? A gente já pergunta, senão a gente já vai se despedindo do café. Mayara, me diz assim, para você hoje, quando a gente fala de dificuldades emocionais dentro de neurociência, o que para você foi a grande transformação Vin- desse entendimento? Vínculo, O entender que sobre o mudou na tua vínculo e o que ele clínica? faz pela pessoa, né? O tanto que ele é importante. Uhum, Saber o processo do desamparo e deixar isso claro. Trauma, eu acho que tudo. Tudo foi importante, não dá para colocar uma coisa só. Mas eu acho que o vínculo foi bem forte, eu acho. O vínculo me ajudou muito. Me ajudou, me permitiu, uhum, sabe? uhum, uhum. Porque você está usando como Sim, sim, dar catalisador esse lugar de de segurança, melhoria. construir esse lugar de segurança através do vínculo. Sim, sim. Porque às Legal, vezes o para o próprio paciente não sistema teve ninguém nervoso. para se amparar, né? Para ajudar, para amparar, ele não teve ninguém. Então a gente acha ali dentro do processo terapêutico. Uhum. Legal, legal, ótimo. Pessoal, vocês têm perguntas? Deixa eu ver aqui. Se tem pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, Mayara, você percebe melhora? Se uma pessoa estiver aqui vendo a gente hoje, ela vou lá, acho que eu tô com dificuldades emocionais, vou procurar a Mayara. Aliás, gente, se vocês tiverem, vocês já agendem a sessão com a Mayara, que vai usar de neurociência para tratar vocês. Quanto tempo você percebe que as pessoas começam a ter melhora? Eu sei que não dá para a gente falar, né? Ai, tanto. Mas você tem uma percepção tua de em quanto tempo as Olha, pessoas começam a com ter melhora, a sensação de 4 melhora? sessões eu já observo uma melhora na pessoa, uma evolução na pessoa. Não, não total, né? Porque às vezes a pessoa tem tantas coisinhas para ser trabalhado. Mas assim, 3, 4 Uhum. sessões a gente começa a perceber a pessoa já conseguir pelo menos regular os sintomas que ela vem sentindo. Que eu, Uhum. Quatro semanal, eu atendo sessões é pouco. semanal. Você atende semanal, É. então um A mês. pessoa já Ah, então começa a se ótimo. Nossa, um regular. mês. E já Um começa a mês se é regular, se ótimo já para a sentir pessoa conseguir melhor. se sentir um pouco melhor. Se sentir melhor, né? Não é total, um processo total. Uhum, uhum. Eu tenho um parâmetro meu que é assim, se chega um paciente e em 3 sessões ele não melhorou nada, o que, que é o nome? É que às vezes as pessoas acham que ou eu tô muito bem ou eu tô muito mal. Não, se ele não melhorou um pouco, se ele não consegue ter lapsos de melhora durante o dia, aí é hora da gente reavaliar outras coisas, porque um processo bem feito em 3 sessões, dentro do que a gente sabe de neurociência, já teria que ter Modificação. dado algum Aham. tipo de modificação, de Alívio. mudança, de alívio. Já tem que ter dado, né? Se não deu, talvez precise encaminhar para psiquiatra, ou a gente não está vendo algum diagnóstico, mas para mim eu tenho esse parâmetro. Eu falo para o paciente, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Se você não melhorar nada, você me avisa. Porque tem que sentir Isso, pelo isso. menos um alívio na hora que faz, né? Ó, tem o pessoal até aqui dizendo, tô com dificuldade emocional, Mari, sai daqui e já marca uma sessão com a Mayara, tá? Marca, porque às vezes é a abordagem que a pessoa está Faz usando muita mesmo, isso faz diferença. muita diferença. E eu tenho para mim, Muita, eu aprendi isso lá né, com Maia? você, né? Essa questão assim, o paciente tem que sentir pelo menos um alívio. Se passou um mês, a gente não percebeu nada, peraí, vamos ver, reavaliar isso aqui. Não dá, né? Porque a pessoa tem que diminuir o sofrimento dela. Não dá para deixar ela um ano. Na verdade, para mim, um mês também é assim, ó. Tá. Já para mim é Vamos até ver. demais. Tentamos muito. Vamos rever esse Aham. quadro aqui, porque tem alguma coisa que a gente não tá vendo, né? Que não tá funcionando para que você consiga melhorar. Porque realmente a pessoa tem que ela tem que diminuir o sofrimento dela. Para isso que serve o processo terapêutico, sim. Tá bom? Ana Lúcia, depois você vai lá e pergunta para a Mayara o valor da sessão para ela, né, gente? Que não vamos falar aqui na Tem uma live questão o de valor. ética também, mas pode entrar em contato lá, que lá eu explico direitinho. Não pode.
Então tá bom, Mayara. Brigadão por hoje. Obrigada por estar aqui tão cedo comigo. Obrigada por estar revendo as suas questões também, né, de exposição. Vocês acham, gente, que psicólogo adora se expor? Sim, Não adora. É gente igual todo mundo, né? Tem alguns que gostam, tem alguns que não gostam, tem alguns que são mais do bastidor, de fazer seu trabalhinho ali, bem feito, e não vai gostar de se expor. Então não é fácil para a gente ficar vindo aqui eu que falando um monte, né? agradeço. Mas obrigada, Mayara, por apesar, mesmo assim, No- você está aqui Nossa, isso para falando mim está e sendo a gente está importante, viu, colaborando para a Fran? saúde O meu mental. processo está aqui também. É, é porque a gente tem os Isso, foi um nossos, né, de prazer estar evolução. aqui. Então agora O é seu isso. curso, o programa de neurociência está sendo maravilhoso. Eu vou ser sua aluna pelo resto da vida, tomara que você fique aí. O melhor investimento, vai ajudar assim, muito na prática clínica. Então, assim, não me arrependo de jeito nenhum. Vou continuar ali firme e forte, tá? Você vai me ver lá. Então, ficaremos lá, Isso. ficaremos Beijo. cabelo Bom branco todos dia. juntos. Beijo, então. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau, gente.